fígado sempre foi visto nas medicinas como um órgão extremamente importante para o equilíbrio da saúde geral. A gente escuta muito, mas meus exames estão normais, doutor. A esteatose hepática é a doença do fígado mais comum. A importância da desmistificação do álcool em relação ao fígado como sendo a única causa é tão grande. Essa doença hepática pode evoluir para uma hepatite gordurosa, que é muito frequente a gente observar nos exames de sangue desses pacientes. Quando existe esse excesso de glicose na corrente sanguínea, o corpo precisa retirar essa glicose o mais rápido possível de lá. Então vai ser produzida uma grande quantidade de insulina, e essa insulina, além de levar a glicose para dentro das células musculares, ela também vai induzir o fígado a pegar esse excesso de glicose e transformar ela em triglicerídeo para armazenar no tecido adiposo. Talvez você esteja até se perguntando o que um cirurgião torácico está aqui falando de gordura no fígado e gordura visceral. A gente escuta muito, mas meus exames estão normais, doutor. Ou então uma outra máxima que está em voga atualmente é que ele é gordinho, mas ele é saudável. Calma lá, no mundo e principalmente no Brasil, temos essa alusão de que se fizermos uma bateria de exames aleatórios todos os anos, o famoso check-up, estamos sendo cuidadosos com a nossa saúde. E não é bem assim. E o pior é que algumas pessoas com esses resultados de exames ditos normais em mãos acham que tem um passe livre para chutar o balde com seus hábitos de vida e os cuidados com sua própria saúde. Existem vários erros nesse carrossel que a gente tem que apontar. Primeiro é o do próprio médico em pedir exames sem indicação e por vezes sem saber mesmo como interpretá-los, dando ao paciente um selo de saudável e as coisas não são bem assim. Por exemplo, se as enzimas hepáticas de um paciente num ano eram no valor de 15 e no ano seguinte elas foram para 30, elas continuam abaixo do valor de referência e o resultado é dito como normal. Mas para esse paciente específico elas dobraram de valor. Então a gente teria que ficar alerta sim. Segundo que, exames de rastreamento de doenças nem sempre são exames de sangue. Aliás, a grande maioria dos rastreios de doenças não se faz com exames de sangue. E o rastreamento de gordura no fígado também não, como a gente vai ver mais para frente. Um paciente com gordura visceral, ele já é metabolicamente doente. Inclusive, ele já pode ter 2 dos 5 critérios para o diagnóstico da tão temida e perigosa síndrome metabólica. Isso sem ter retirado uma gota de sangue sequer para o laboratório, apenas com aumento de circunferência abdominal e uma elevação da pressão arterial. A esteatose hepática é a doença do fígado mais comum. Ela acomete cerca de 30% da população mundial. Aqui no Brasil, estima-se que mais de 60 milhões de pessoas estão acometidas por essa enfermidade. Dessas, 90% têm obesidade ou sobrepeso. E esses números têm aumentado. Com o passar do tempo, nós estamos vendo uma incidência muito maior em adultos jovens e até mesmo adolescentes. Isso ocorre pelo excesso de produtos industrializados e sedentarismo. Como essa doença é uma doença silenciosa, pode ser diagnosticada de forma tardia e a evolução natural dela é causar uma inflamação no fígado tão importante que pode levar a uma hepatite gordurosa, cirrose hepática e hepatocarcinoma, que é o câncer no fígado. Por isso que 30% de todos os transplantes hepáticos são em decorrência da cirrose hepática causada pela esteatose hepática, que é a gordura no fígado. E a principal causa de morte nas pessoas que têm esteatose hepática é doenças cardiovasculares, o infarto e o AVC. Então a esteatose hepática é uma doença metabólica com alta incidência e vale a pena a gente ter atenção sobre quais hábitos de vida devemos manter para evitar essa doença. A importância da desmistificação do álcool em relação ao fígado como sendo a única causa é tão grande que hoje em dia a gente até mudou o nome dessa doença. Antigamente ela era chamada de doença hepática gordurosa não alcoólica, só para a gente tirar essa questão do não alcoólico como se fosse a principal e a única causa, né? Como hoje em dia isso não é mais uma verdade, a doença atual se chama disfunção metabólica associada à doença hepática esteatótica. Sabe como é feito o foie gras? O foie gras é uma iguaria da culinária francesa que nada mais é do que o fígado gorduroso. Ele é um fígado com esteatose hepática.
justamente o que estamos falando aqui. Sabe como ele é feito? Os produtores, eles usam uma técnica que chama gavagem, em que é usado um tubo para alimentar de forma invasiva e excessiva os patos e os gansos, para que o fígado fique tão sobrecarregado que comece a acumular gordura. E com isso eles produzem fígados grandes e gordurosos. Como analogia, para que você entenda que o seu fígado se torna gorduroso não pelo excesso de gordura que você come no seu dia a dia, mas sim pelo excesso de carboidrato. Quando o pato e o ganso passa pelo processo de engorda, de formação do fígado gorduroso, eles são alimentados com uma grande quantidade de amido de milho e milho. A alimentação do pato e do ganso é basicamente carboidrato. E são esses alimentos que fazem a gordura no fígado desses animais. E também são esses alimentos que fazem a gordura no seu fígado. São os carboidratos refinados, os refrigerantes, os sucos de frutas, excesso de frutose e açúcar. O que antigamente era só uma gordura no fígado, hoje é a principal causa de cirrose no mundo. Esteatose hepática, gordura no fígado. Com certeza você já ouviu falar sobre essa doença. E eu acredito que você já tenha até escutado algum profissional de saúde falando a seguinte frase: é só uma gordurinha, isso é normal, todo mundo tem. Pois foi com esse conceito errôneo, associado a uma pandemia de sobrepeso e obesidade que a gente vem vivendo, que a gente chegou a números tão alarmantes. Esteatose hepática nada mais é do que o acúmulo de gordura nos nossos hepatócitos, que são as nossas células parenquimatosas funcionais do fígado, que permitem com que ele funcione e trabalhe da forma correta. Toda vez que a gente tem um acúmulo de gordura e essa gordura permanece no nosso fígado, a gente gera uma inflamação no local. Toda inflamação gera uma cicatriz. Quando essa cicatriz começa a ficar em grande quantidade, a gente chama de fibrose e de cirrose, quando a gente trata de fígado, né? Então, toda vez que a gente tem uma cicatriz, a gente gera uma região disfuncional. Por exemplo, se eu queimar o meu braço aqui, vamos supor que eu tenha feito uma queimadura. Nessa região, eu vou começar a ter uma pele endurecida, repuxada, e que não vai nascer pelo, cabelo nessa região, a sensibilidade vai mudar. Porque eu gerei uma cicatriz aqui, uma fibrose. E essa fibrose torna esse tecido, a minha pele, disfuncional. Ela perde a função natural dela. Isso também acontece lá no fígado. Toda vez que eu gero uma cicatriz, uma fibrose, eu perco as funções do meu hepatócito, das minhas células do fígado. E esse acúmulo de gordura no fígado acontece por várias causas. Pelo consumo de álcool, pelas hepatites virais, principalmente hepatite B e hepatite C, pelo consumo de drogas e medicações, fitoterápicos, doenças autoimunes, enfim, a gente tem uma infinidade de causas. Antigamente, as principais causas, principalmente para que a gente chegasse a um ponto de cirrose, era o álcool e a hepatite C. Hoje em dia, não é mais. Esse número já se inverteu. O álcool, a gente começou a ter um consumo um pouco mais consciente, o seu número diminuiu mesmo. E a hepatite C, hoje em dia, a gente tem tratamentos extremamente eficazes. Então, praticamente todos os pacientes que a gente faz o diagnóstico são curados, são tratados. E aí a gente começou a ver uma inversão de curva. Uma das causas que inclusive eram negligenciadas no passado era o acúmulo de gordura no fígado pela síndrome metabólica, pela resistência à insulina. E hoje essa causa é a principal causa de cirrose no mundo. Consequentemente, também está se tornando a principal causa de transplante hepático e de hepatocarcinoma, que é o câncer de fígado. Muita gente que faz o exame de imagem do abdômen, especialmente o ultrassom ou às vezes até uma tomografia, às vezes vai encontrar no laudo lá esteatose hepática, grau 1, 2, 3. Ou até mesmo o médico radiologista que está lá fazendo o ultrassom vai ali pensando alto e comenta coisas do tipo: olha, tem um pouco de gordura no fígado. E é muito comum isso. Eu vejo todo dia, a maioria dos pacientes que vem aqui tem gordura no fígado. E aquele paciente sai com esta mensagem na cabeça: ah, é comum. Só que a maioria das pessoas tem um erro gigantesco de achar que o comum é normal. Comum
não é a mesma coisa que o normal. Não é porque aquilo acontece com muita gente que é normal. Infelizmente, muita gente está comendo e bebendo errado. Muita gente está ali alimentando realmente as doenças. Então, muita gente vai ter gordura no fígado. Então, muita gente vai ter isso lá no seu diagnóstico do exame de imagem do ultrassom ou de uma tomografia de abdômen. Mas isso não é normal. Sabe por quê? Literalmente normal é ser saudável. O fígado sempre foi visto nas medicinas como um órgão extremamente importante para o equilíbrio da saúde geral. Não é à toa que na medicina hipocrática, galênica, unani e inclusive na própria medicina tradicional chinesa se falava muito sobre o equilíbrio do fígado. O fígado tinha as funções ali de regulação dos humores na medicina hipocrática, que era nada mais nada menos que regular os fluidos corporais. Hoje a gente percebe que existe um paralelo entre a nossa visão moderna e essa visão antiga. Hoje a gente sabe que o fígado ele é extremamente importante para regular a parte metabólica do corpo. Então ele vai gerar também fluidos, ele vai ser importante para a produção de sangue, ele vai ser importante para a produção de bile. Mas vamos entender um pouquinho melhor o que é essa função moderna dele, né? Isso que a gente descobriu com a nossa ciência. Imagine por um momento que dentro do seu corpo existe um centro de controle metabólico de alta performance, funcionando 24 horas por dia, sem descanso e operando em plena capacidade. Este incrível centro de processamento bioquímico, que pesa aproximadamente 1.400 gramas, exibe uma sofisticação biológica que desafia nossa compreensão. Este é seu fígado, o segundo maior órgão do corpo humano. Dentro dele, bilhões de células hepáticas, chamadas hepatócitos, coordenam e realizam mais de 500 funções vitais e complexas que podem ser categorizadas em 5 grupos principais. Grupo 1, detoxificação. A cada minuto, o fígado processa mais de 1 litro de sangue, identificando e eliminando substâncias potencialmente nocivas. Ele verifica cada molécula que passa, decidindo o que deve ser armazenado, modificado ou removido. Então, se eu fosse colocar num grau de importância, eu colocaria a função de desintoxicação do corpo em primeiro lugar. O fígado é importantíssimo para neutralizar substâncias tóxicas que acabam vindo, do trato gastrointestinal depois do processo de digestão, e depois do processo de absorção, por via de uma veia chamada veia porta. Então, o que acontece? Quando o corpo faz a digestão, quando a gente tem a absorção pelo intestino, a gente acaba pegando tudo aquilo que foi absorvido e isso precisa passar pelo fígado. O fígado ele tem a capacidade de neutralizar até 99% das substâncias que acabam entrando, a não ser que ele esteja doente. Se ele estiver doente, isso vai prejudicar a capacidade de detoxificar o corpo ou de impedir com que essas substâncias tóxicas entrem na corrente sanguínea e acabem invadindo o corpo e o sistema. Grupo 2. Armazenamento de substâncias vitais. Outra parte importante do fígado é justamente ele servir como um armazém de vitaminas, minerais, esses macro e micronutrientes, e ele disponibilizar isso para o corpo. Então, por exemplo, você tem uma noção, depois que esse sangue passa ali pelo trato gastrointestinal, ele chega no nosso fígado e lá são absorvidas diretamente as vitaminas lipossolúveis e são automaticamente armazenadas no fígado. As vitaminas lipossolúveis são a vitamina A, a vitamina E, a vitamina K e a vitamina D. A gente já sabe que elas são fundamentais para a gente ter uma boa saúde. Por exemplo, a vitamina A é importantíssima para regular a saúde das mucosas, além de também equilibrar o nosso sistema imunológico. A vitamina E é extremamente antioxidante e auxilia a gente a prevenir infartos do miocárdio, entre outros problemas inflamatórios crônicos. A vitamina K é importantíssima para a nossa saúde circulatória, então ela vai auxiliar na saúde dos vasos sanguíneos, além de também ter um papel fundamental na formação óssea do corpo. E a vitamina D, que hoje a gente sabe que não é mais bem uma vitamina, mas sim um hormônio. A vitamina D é importantíssima para a gente prevenir cânceres, ela auxilia na formação óssea, ela está diretamente relacionada com a formação de neurônios, da bainha de mielina e entre outras diversas funções dentro do corpo. A gente ainda não conseguiu catalogar todas as funções que a vitamina D, mas a gente sabe que ela é de fundamental importância, inclusive também para o nosso sistema imunológico. Grupo 3. Função imunológica. O fígado é o segundo órgão com maior quantidade de células imunológicas. Sabia disso? Pois é.
Então o fígado, por estar ali, por ser a segunda barreira, né, vamos dizer assim, depois que os nutrientes, depois que o intestino absorve tudo e manda isso para a corrente sanguínea, tem que se passar pelo fígado. E além de neutralizar toxinas, ele também vai neutralizar outras substâncias ou inclusive até mesmo micro-organismos que tenham acabado passando ali pela barreira. Não é à toa que o paciente que acaba tendo o fígado prejudicado ou acaba tendo uma esteatose hepática, qualquer tipo de problema no fígado, também tem o seu sistema imunológico prejudicado. Isso, inclusive, pode aumentar a probabilidade do paciente desenvolver uma doença autoimune. Grupo 4. Produção e armazenamento de bile. A bile é um líquido produzido pelo fígado e armazenado na vesícula biliar, que ajuda na digestão de gorduras. E aprofundando um pouquinho mais na capacidade que o fígado tem de eliminar substâncias tóxicas, a gente tem que entender, inclusive, que o fígado é responsável por eliminar, em sua maioria, as substâncias tóxicas que são lipossolúveis, ou seja, aquelas que têm uma atração por gorduras. O fígado pega essas substâncias, transforma elas, quebra elas, inativa elas e elimina na forma de bile. Então, uma das formas que a gente tem de desintoxicar o corpo é melhorar a nossa produção de bile. E isso o fígado sabe fazer muito bem, porque ele tem uma função fundamental em produzir bile. E eu vou te contar mais, é meio que ele se retroalimenta. Ele produz a bile e a bile é importantíssima para a gente quebrar gorduras e melhor absorver as vitaminas lipossolúveis que ele armazena. Mas sem contar que essas vitaminas que ele está armazenando também têm uma capacidade antioxidante e auxiliam ele também a neutralizar toxinas. Não só as vitaminas, mas também minerais. Por exemplo, nosso fígado utiliza selênio para conseguir eliminar a toxicidade do corpo. E é por isso que muitas pessoas que sofrem de problemas hepáticos, né, que o fígado não está funcionando de uma forma adequada, acabam também prejudicando outros órgãos, né, ou outras glândulas. Porque o fígado, por ser um grande armazém de selênio, justamente para poder eliminar toxicidades do corpo, ele também tem um papel fundamental na transformação, por exemplo, de um hormôniozinho chamado T4, em T3, que é uma forma ativa. É um hormônio que melhora a capacidade das células de utilizar a energia. Ela aumenta o tamanho das mitocôndrias. Então, o paciente que acaba tendo problemas hepáticos começa a ficar cansado, fadigado. Né? Por que isso acontece? Justamente porque pode estar tendo uma grande demanda desse selênio para outras coisas e não para a transformação do hormônio. Então, isso é só um dos exemplos que o nosso fígado tem a capacidade de estar fazendo. E por ele ter essa capacidade de armazenar as vitaminas, os minerais, ele também é quem disponibiliza para os outros tecidos do corpo quando está em falta. Então, como ele guarda a vitamina A, por exemplo, se o seu olho, né, ele precisa de vitamina A para funcionar de forma correta. Os bastonetes dos olhos precisam de vitamina A. Se você começa a ter uma visão embaçada, uma visão turva, principalmente uma visão noturna prejudicada, isso pode ser um indicativo de que você não tenha vitamina A o suficiente. O fígado ele recebe essa informação e automaticamente disponibiliza para os teus olhos a vitamina A. Então ele acaba sendo o grande banco, né, dessas vitaminas, desses minerais. Isso para todas as partes do corpo, tá? Isso aqui que eu estou falando da vitamina A é só um pedacinho, mas tem diversas outras substâncias que ele disponibiliza. Grupo 5. Metabolismo de nutrientes e energia. E outra função importante que pouca gente sabe, né, pessoas que não são da área da saúde sabem, é que o seu fígado tem a capacidade de manter os níveis de açúcar no sangue estáveis quando você está em jejum, por meio de um processo chamado gliconeogênese. O fígado ele vai quebrar proteínas, transformar em glicerol e do glicerol transformar em glicose. Então isso faz com que ele mantenha os níveis de açúcar saudáveis. É justamente por isso que o açúcar não é um nutriente essencial para o corpo. O corpo sabe produzir se ele precisa. Além disso, o fígado desempenha um papel crucial na produção de uma ampla gama de proteínas importantes, como enzimas digestivas, proteínas transportadoras e proteínas essenciais para a reparação de tecidos e o desenvolvimento de novas células. E não para por aqui. O fígado também produz colesterol, que é vital não apenas para a síntese de ácidos biliares e outras funcionalidades que já mencionamos, mas também para diversos processos fisiológicos no corpo. Mas essas são só algumas das funções, talvez uma das mais importantes para vocês entenderem, né? O fígado também tem outras funções como a conversão e degradação de hormônios, além de também regular o ferro dentro do corpo e promover a formação das
hemoglobinas. E pasma, todas essas funções são desempenhadas pelos hepatócitos, as célulazinhas lá do seu fígado. Elas estão em terceiro lugar dentre as células que desempenham maior quantidade de funções. Então o hepatócito vai fazer tudo isso. Ele vai desintoxicar, ele vai armazenar vitaminas, ele vai neutralizar, né, as substâncias tóxicas e entre outras diversas. Então, o fígado tem uma importância fundamental para uma saúde. Apesar de toda sua importância e complexidade funcional, muitas vezes essa maravilha biológica não recebe o cuidado e o reconhecimento que merece. Frequentemente, o fígado é sobrecarregado com substâncias em quantidades que ultrapassam sua capacidade de processamento. Em resposta a essa sobrecarga e agressão, ele inicia um mecanismo de defesa impressionante, porém preocupante: o acúmulo de gordura dentro das células hepáticas. Este processo é, na verdade, um sinal de que o fígado está lutando para se proteger, tentando isolar e limitar o dano através da produção de gotículas de gordura. No entanto, essa estratégia de defesa tem seus limites e a continuidade dessa condição pode prejudicar ainda mais as funções hepáticas, potencialmente levando a condições mais graves e às vezes irreversíveis. Talvez você esteja até se perguntando o que um cirurgião torácico está aqui falando de gordura no fígado e gordura visceral. Pois bem, eu estou aqui com os nossos queridos colegas e outros profissionais de outras áreas para mostrar que a esteatose hepática, assim como a síndrome metabólica, podem e vão impactar sim em todos os outros órgãos e sistemas do nosso corpo. A via que leva um paciente a ter esteatose hepática, gordura no fígado, é a mesma que leva o paciente a ter acúmulo de gordura em todos os outros locais. É a via da resistência à insulina. Quando adquirimos essa síndrome, a síndrome metabólica, também estamos aumentando o risco de diversas outras doenças, como a apneia obstrutiva do sono, síndrome da hipoventilação da obesidade, diversas neoplasias, depressão, doenças osteomusculares, infertilidade, doenças cardiovasculares e, como vocês podem ver, a lista é imensa. É no mínimo inocência nossa pensar que um exame de colesterol normal pode te dar um selo de um obeso saudável. A gordura que a gente armazena no nosso corpo, ela não vem diretamente da gordura que nós comemos. Por mais que isso pareça lógico, não é exatamente assim que a gente acumula gordura. A gordura que a gente acumula, ela é produzida dentro do nosso próprio corpo e ela pode ser armazenada de duas formas diferentes. Uma delas é essa gordura que a gente consegue enxergar no espelho e que a gente consegue pegar com as mãos. Essa é a gordura subcutânea. Essa é aquela gordura que você belisca quando você aperta assim aquela banhazinha aqui da barriga, da coxa, dos braços. Essa gordura, ela não serve só como reserva de energia, mas ela também funciona como um isolante térmico e ela protege os nossos órgãos contra impactos físicos. A segunda forma de armazenar gordura no corpo é a gordura visceral, ou também conhecida como gordura intraabdominal, que é um tipo de gordura que fica armazenada lá dentro da cavidade abdominal. E ela é uma gordura que você praticamente não vê e não consegue pegar quando você aperta a sua barriga, porque ela está embaixo da parede abdominal, que é essa parede de músculo que fica aqui, ó, na frente da barriga. Ela tem um papel vital porque ela envolve importantes órgãos internos, como o fígado, pâncreas e os intestinos. E ela é fundamental para a proteção desses órgãos, porque ela ajuda a isolar o corpo e a manter a temperatura corporal estável, e ela faz a proteção mecânica desses órgãos, funcionando como um amortecedor para proteger os órgãos internos contra choque mecânico e também armazena energia na forma de triglicerídeos, que pode ser usada pelo corpo quando existe a necessidade de uma energia adicional. Vocês já se perguntaram por que duas pessoas comendo a mesma quantidade de calorias, uma engorda e outra pode emagrecer? Sabe por quê? Porque nós somos indivíduos que temos metabolismos diferentes. O nosso corpo é um universo metabólico único. Então, não dá para pensarmos apenas em calorias, porque o nosso metabolismo ele é influenciado não só pela quantidade de alimento que a gente come, mas sim pela
qualidade do alimento, pelos hormônios, por exemplo, a insulina, que é extremamente importante nessa questão, se o alimento vai ser metabolizado e como ele vai ser metabolizado, o cortisol, os hormônios tiroidianos, uma microbiota saudável. Então, são muitas variáveis para que a gente não olhe de uma forma tão simplória sobre a perda de peso. Não é apenas contar calorias. Uma caloria é diferente da outra, um organismo é diferente do outro. É muito mais importante olharmos a qualidade daquela caloria, daquele alimento, do que a quantidade de calorias. Uma pessoa pode olhar o rótulo dos alimentos e só alimentar com alimentos com baixa caloria e continuar engordando. É uma luta muito grande você emagrecer com esse método, que pode funcionar. Funciona de início, mas você vai sempre chegar em um platô que você não vai conseguir evoluir. Você sabe por quê? Porque o seu organismo ele vai reduzir o metabolismo mediante um consumo inferior de calorias. Essa técnica funciona, mas ela não é sustentável. Pessoas que têm resistência insulínica têm uma alta capacidade de armazenar gorduras. A insulina é um hormônio anabólico que tem um grande interesse em aumentar a nossa reserva de calorias, aumentar a nossa reserva de energia. Quem tem resistência insulínica vai fazer isso com muito mais facilidade do que uma pessoa que não tenha resistência insulínica. 100 calorias de açúcar é muito diferente de 100 calorias de azeite de oliva. A gente sabe que esses alimentos são metabolizados de forma diferente, então não podemos olhar apenas para números. Nosso corpo não é um computador de soma e subtração. A gordura subcutânea, ela é relativamente fácil de perceber e de calcular a quantidade que tem no corpo. Quando você faz aquela avaliação física usando adipômetro que belisca a pele, é exatamente essa gordura que é pinçada para fazer as medidas das dobras que são usadas para calcular o percentual de gordura corporal. Mas a gordura visceral, ela não pode ser pinçada desse jeito, porque ela está lá embaixo da musculatura da barriga. Por isso, é um pouco mais complexo calcular qual o volume de gordura visceral se tem. Essas gorduras, tanto a visceral quanto a subcutânea, elas são importantes para o corpo, mas quando elas estão em excesso, elas podem causar prejuízos para a saúde. Isso porque tanto uma quanto a outra, elas são metabolicamente ativas, o que significa que elas desempenham um papel importante no metabolismo, produzindo diversos hormônios e outras substâncias. Por exemplo, a leptina e a adiponectina são hormônios produzidos principalmente pela gordura subcutânea. A leptina, ela é conhecida como o hormônio da saciedade e é ela que regula o apetite, sinalizando para o cérebro que tem gordura armazenada suficiente, o que faz diminuir a fome e promove a sensação de saciedade. Mas a leptina ela também desempenha um papel importante no metabolismo energético e na função reprodutiva. A adiponectina também é um hormônio que tem efeitos anti-inflamatórios e ela está envolvida na regulação do metabolismo da glicose e na degradação de ácidos graxos, ou seja, das gorduras. Os níveis mais altos de adiponectina estão associados a um menor risco de diabetes tipo 2 e de doenças cardiovasculares. O ácido retinóico e os fatores de crescimento também são hormônios produzidos tanto na gordura visceral quanto na gordura subcutânea, e eles desempenham papéis no crescimento e na diferenciação celular. Eles podem afetar a saúde da pele, a cicatrização de feridas e outros processos regenerativos no corpo. Por outro lado, outras substâncias como fator de necrose tumoral alfa, interleucina 6, angiotensina e estrogênio são produzidos principalmente pela gordura visceral. O fator de necrose tumoral alfa e as interleucinas 6 são citocinas inflamatórias que contribuem para a inflamação sistêmica. Eles são envolvidos na patogênese de doenças crônicas, como doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2 e possivelmente algumas formas de câncer. As interleucinas 6, elas também podem influenciar a regulação metabólica e processos inflamatórios. Essas substâncias elas desempenham papéis cruciais no sistema imunológico e na resposta inflamatória do corpo. Elas são essenciais para a defesa contra infecções e na cura de feridas. Mas quando existe excesso de gordura visceral, os níveis dessas citocinas se tornam cronicamente elevados e podem levar a uma inflamação sistêmica persistente,
o que é um fator de risco conhecido para muitas doenças crônicas. Essa inflamação crônica ela pode interferir na sinalização da insulina, contribuindo para o desenvolvimento da resistência à insulina, que é um estado onde as células do corpo elas se tornam menos sensíveis aos efeitos desse hormônio, levando aos altos níveis de glicose no sangue e aumentando o risco de diabetes tipo 2. Então a gente entra no assunto da resistência à insulina, que é a base das doenças cardiovasculares, das doenças crônicas metabólicas não transmissíveis, que matam a maioria das pessoas pelo mundo todo nas últimas décadas e só vem piorando isso. Infelizmente, esse assunto da resistência à insulina ainda é negligenciado por muitos profissionais, que insistem em não investigá-lo e, especialmente, não proporcionarem a abordagem diagnóstica e terapêutica precoce. Resolver o problema, literalmente, pela raiz. Além disso, a TNF-alfa, o fator de necrose tumoral alfa, ela pode diretamente inibir a sinalização da insulina através de mecanismos que envolvem a fosforilação da serina no receptor de insulina e substratos no receptor de insulina. Essa inflamação crônica, que está associada aos altos níveis de interleucinas e fatores tumorais, ela também está ligada a um risco aumentado de desenvolvimento de doenças cardiovasculares, porque essas citocinas contribuem para a formação de placas ateroscleróticas nas artérias e promovem a disfunção endotelial e aumentam a rigidez das artérias. Todos esses são fatores de risco para ataques cardíacos e derrames. Esse excesso de açúcar e excesso de insulina vai levando a uma sobrecarga do pâncreas. Ele fica literalmente fazendo hora extra. Pensa num funcionário que está sempre tendo que trabalhar um pouquinho mais, porque o serviço só aumenta e não tem nenhuma situação para ajudá-lo. Em algum momento ele vai esgotar. É essa a história natural da resistência à insulina, pré-diabetes, diabetes. Só que esse aumento de insulina não vai ficar só ali no açúcar do sangue. Ele vai detonar a qualidade das artérias e do próprio colesterol. As artérias serão muito envelhecidas. O nosso encanamento, que deveria ser limpo, maravilhoso, liso, acaba ficando todo danificado e vai favorecendo o acúmulo de sujeira. Para piorar a história, o colesterol, diante desse comportamento, dessa resistência à insulina, desses picos de açúcar, aumenta muito a produção de sujeiras, como triglicéridos, como apolipoproteína B, e diminui a produção de faxineiros, como HDL e apolipoproteína A. Então, teu colesterol passa a ser sujo. Um colesterol sujo é aquele que entope as artérias. Um colesterol envelhecido, oxidado, é aquele que entope as artérias. De embalo, os rins ficam sobrecarregados, tentam ajudar vendo aquele excesso de açúcar no sangue e começam uma retenção de sal e água, retenção hidrossalina. E isso provoca inchaço e aumento de pressão. Este pico de açúcar também vai disparar alarmes, representando inflamação crônica. Isso tudo está relacionado à resistência à insulina. E como que eu resolvo? Achando um remédio para cada uma dessas situações? Resolvendo o problema do excesso de açúcar no sangue, mudando tudo aquilo que o paciente come e bebe e cortando realmente pela raiz a origem de todas essas doenças. A esteatose hepática, além dos riscos de doença no próprio fígado, como a cirrose e o hepatocarcinoma, ela é um grande marcador de risco cardiovascular aumentado, o risco de ter infarto, o risco de ter AVC, que essas sim são as doenças que há muitas décadas lideram o topo de doenças que mais matam no mundo. Isso independe do IMC, que é só uma convenção de número para a gente ver se esse paciente se enquadra como sobrepeso ou obesidade, grau 1, grau 2, enfim. Isso não é relevante nesse ponto. Não é somente o paciente com obesidade definida que tem um risco cardiovascular aumentado. Um paciente com esteatose hepática, sabidamente, já tem uma resistência à insulina acontecendo. E isso, por si só, já aumenta o seu risco cardiovascular. Essa doença hepática pode evoluir.
para uma hepatite gordurosa, que é muito frequente a gente observar nos exames de sangue desses pacientes, pode evoluir para formas crônicas muito mais graves, como cirrose e até mesmo o câncer de fígado. Mas espera aí, você acaba vendo poucos casos dessas formas graves, porque geralmente esse paciente morre muito antes pelos entupimentos das artérias, infartos e derrames. E aí que está a ligação entre gordura no fígado e doenças cardiovasculares. O que causa esse acúmulo de gordura no fígado é exatamente a mesma causa das doenças crônicas metabólicas não transmissíveis. Opa, que nome estranho! Diabetes e afins, resistência à insulina, pré-diabetes, sobrepeso e obesidade, pressão alta, colesterol de péssima qualidade, cheio de sujeiras e pobre em faxineiros, alarmes inflamatórios de inflamação crônica, como ácido úrico aumentado, como ferritina aumentada. Quantas pessoas você conhece aí na tua vivência que têm essas doenças e estão lá acumulando também gordura no fígado, porque faz parte desse pacote de problemas de saúde? Quando a gente fala sobre rastreio, a gente tem alguns guidelines que a gente segue. O brasileiro, que é o de 2023, já traz para que a gente faça esse rastreio em todos os pacientes que tenham IMC acima de 25, ou seja, que se enquadram na característica de sobrepeso. Mas o ISO, que é o europeu, que a gente já segue há muito mais tempo, inclusive a última atualização de 2021, traz para a gente um conceito muito mais amplo de rastreio. A gente deve investigar pacientes que tenham sim o IMC aumentado, acima de 25, mas também pacientes que têm diabetes tipo 2 e pacientes que não têm esse IMC aumentado, ou seja, menor de 25, teoricamente são eutróficos, caso eles tenham algum sinal de síndrome metabólica, redução de HDL, aumento de triglicerídeo, aumento da pressão, aumento da glicemia, são pacientes que sim, a gente precisa fazer um rastreio de esteatose hepática. Esse rastreio sempre vai ser feito por um método de imagem, principalmente o ultrassom, que é o método mais acessível e excelente para que a gente possa avaliar a parte de fígado, parênquima. Ou seja, aqui a gente não está tratando de exames alterados, né? Eu não quero que esse paciente já esteja doente, com grau de inflamação, fibrose, cirrose, para que aí sim eu vá tratar esse paciente. Eu preciso pegar esse paciente antes, para que ele não tenha essas doenças no futuro. Então, quando a gente faz esse rastreio, eu preciso simplesmente ver que tem gordura ali no fígado. E isso a gente faz com um exame de imagem simples, fácil, acessível a praticamente toda a população. Os óleos vegetais têm uma alta capacidade inflamatória no nosso corpo e uma alta capacidade oxidativa. Os óleos vegetais são óleo de soja, milho, canola, girassol. Esses óleos são formados de ácido linoleico, que é um ômega 6 poliinsaturado com uma alta capacidade oxidativa. Os ácidos linoleicos presentes nesses óleos são 40% mais suscetíveis à oxidação, à formação de radicais livres e inflamação do que o ácido oleico, que é o ômega 9 presente no azeite de oliva. Temos um alto consumo de óleos industrializados. Consumimos cerca de 80 gramas dia, cerca de 6 colheres de óleo por dia. Isso presente nas bolachas, no sorvete, nos pães, nas frituras, na batatinha frita. Se você pegar os rótulos dos alimentos, você vai ver a presença de uma grande quantidade de ácido linoleico, presença de óleos vegetais. Estamos vendo uma mudança na constituição das gorduras das nossas células. Hoje temos o dobro de ácido linoleico presente nas gorduras das nossas células. Então, estamos mudando a constituição celular. Isso é muito sério, é muito importante ser dito isso, porque esse processo de oxidação e inflamação lesiona células, lesiona órgãos, e esses óleos passaram a ser responsáveis por grande parte das doenças metabólicas, incluindo a esteatose hepática. Será que valeu a pena trocarmos as gorduras saturadas, como óleo de coco, como a banha de porco, pelos óleos vegetais industrializados? Estamos vendo que não. A incidência de infarto e AVC, as doenças cardiovasculares só aumentam, mesmo
com essa endemonização das gorduras saturadas. Então, as gorduras poliinsaturadas estão associadas a um alto grau de inflamação. Deixamos de consumir gorduras saturadas, que são óleos milenares que estão presentes nas gorduras animais, com o objetivo de redução do colesterol. Mas, em contrapartida, ao consumirmos os óleos vegetais, estamos cada vez aumentando mais a incidência de doenças cardiovasculares, o aumento das mortes por infarto e por AVC e ainda o aumento de doenças metabólicas como a esteatose hepática. Será que valeu a pena essa troca? A interleucina 6 e o fator de necrose tumoral alfa aumentam o acúmulo de gordura no fígado, inflamação e, eventualmente, aumentam o risco de fibrose, que pode evoluir para cirrose ou câncer de fígado. Além disso, a gordura visceral produz um hormônio chamado angiotensina, que é um hormônio vasoconstritor, ou seja, ela promove a diminuição do calibre dos vasos sanguíneos, promovendo o aumento da pressão arterial. E ela pode estar envolvida na patogênese da hipertensão crônica. Por isso é muito importante controlar o volume dessa gordura visceral. E para isso é necessário ter uma visão de quanto de gordura visceral se tem acumulada. Existem alguns métodos para medir essa gordura. A circunferência da cintura e a relação cintura-quadril, que é feita dividindo a medida da cintura pela medida do quadril, são métodos simples e rápidos e são muito úteis para fazer a triagem e a avaliação de risco para a saúde. Mas eles só dão uma estimativa indireta da gordura visceral e podem ser influenciados pela quantidade de gordura subcutânea, especialmente na região da barriga. A bioimpedância elétrica, ela mede a resistência do corpo a uma corrente elétrica leve. A gordura, ela tem uma resistência elétrica maior do que a água e os músculos, e isso permite estimar a composição corporal, incluindo a gordura visceral. Esse é um método relativamente acessível e fácil de usar, mas com uma precisão bem ruim, porque ela depende da hidratação do corpo, da alimentação que foi feita. Se houve um consumo maior de sal ou uma ingestão baixa de água, o resultado vai ser influenciado. Exercício físico e uso de diuréticos também são fatores que influenciam nos resultados. Uma outra forma de medir a gordura visceral é a ultrassonografia, que utiliza ondas sonoras de alta frequência para criar a imagem dos órgãos internos, e é uma alternativa segura, não invasiva e também acessível de medir a gordura visceral. A precisão desse método depende da habilidade do técnico e da qualidade do equipamento utilizado. Mas os métodos considerados padrão ouro para medir a gordura visceral com precisão são a tomografia computadorizada, que utiliza raio-x para criar a imagem detalhada da cavidade abdominal, permitindo uma visualização precisa da distribuição da gordura. E a ressonância magnética, que usa campos magnéticos e ondas de rádio para produzir imagens detalhadas dos tecidos moles, incluindo a gordura visceral. Ao contrário do que muitos pensam e do que até alguns profissionais da saúde falam, a gordura no fígado ela não acontece por um simples acúmulo de gordura da alimentação nesse órgão. Os diferentes macronutrientes, proteína, gorduras e carboidratos, que são as fontes de energia dos alimentos, eles são metabolizados de forma diferente pelo corpo. As proteínas, elas são degradadas no intestino e absorvidas em forma de aminoácidos, que é a menor parte de uma proteína. E quando esses aminoácidos caem na corrente sanguínea, eles são capturados pelas células e rearranjados para produzir as nossas próprias proteínas. As proteínas, elas são usadas preferencialmente para a formação de estruturas do corpo, como músculos, pele, ossos, cabelos, unhas, enzimas, hormônios, anticorpos, colágeno, transportadores de substâncias no sangue e uma infinidade de estruturas vitais. As gorduras, elas também são utilizadas para a formação de estruturas importantes para o funcionamento do corpo. Membrana celular, que envolve todas as células do corpo, hormônios esteroides, a bile, que participa da digestão e absorção de gorduras e vitaminas lipossolúveis, a mielina, que envolve e protege todos os nervos e garante a saúde neurológica, e também como nosso depósito de energia. Já os carboidratos, eles são utilizados essencialmente como fonte de energia. Os carboidratos, sejam eles simples, como a frutose das frutas e a sacarose,
ou complexos, como o amido, eles são degradados no intestino e absorvidos na sua menor forma, que são os monossacarídeos. Os mais comuns na dieta são glicose, frutose e galactose, que é parte da lactose presente nos laticínios. A frutose e a glicose, elas acabam sendo açúcares mais comuns na nossa dieta. A glicose é abundante em alimentos ricos em amidos, como grãos, mesmo os integrais, tubérculos como a mandioca e a batata, leguminosas como os feijões e as lentilhas, e especialmente nas farinhas, sejam elas integrais ou refinadas. O amido é um conjunto de glicose enfileiradas, como se fosse um colar de pérolas, onde cada pérola é uma unidade de glicose. E ele pode ter até 20.000 glicoses por molécula de amido. Já na boca, essa molécula começa a ser quebrada em unidades de glicose que vão sendo absorvidas desde a mucosa da boca e principalmente no intestino, indo direto para a corrente sanguínea, onde pode ser diretamente absorvida pelas células para a produção de energia. Mas essa absorção pelas células, ela depende da presença de insulina, que vai ser produzida pelo pâncreas sob demanda. Quanto mais glicose presente na corrente sanguínea, maior a produção de insulina. A frutose é o açúcar com sabor mais doce na natureza. Ela é abundante nas frutas doces, mas também ela está presente em grande quantidade nos xaropes de milho, de agave e no mel, que são frequentemente usados pela indústria para adoçar alimentos processados. A frutose ela não pode ser utilizada diretamente pelas células do corpo. Por isso, toda a frutose da alimentação é transportada diretamente para o fígado através da veia porta, onde ela vai ser rapidamente convertida em glicose para ser utilizada. Historicamente, a ingestão de frutose ocorria de maneira moderada e acompanhada de fibras e micronutrientes através do consumo de frutas. Porém, este cenário começou a mudar drasticamente na década de 1970, quando o xarope de milho com alto teor de frutose foi introduzido no mercado. Atraente pelo seu baixo custo e alta capacidade de adoçar, este produto rapidamente se tornou um substituto popular para o açúcar refinado em uma vasta gama de alimentos processados e refrigerantes. Isso ampliou as possibilidades de uso da frutose, que então se tornou um ingrediente cada vez mais consumido de forma concentrada e longe da presença de nutrientes. Vale lembrar que o açúcar de mesa, ou sacarose, também contribui para a ingestão de frutose, já que é composto por aproximadamente 50% de frutose e 50% de glicose. Depois que a frutose é metabolizada pelo fígado e transformada em glicose, ela se junta às outras moléculas de glicose absorvidas no intestino, que vão diretamente para a corrente sanguínea e, dependendo da quantidade de carboidratos, sejam eles simples ou complexos, presentes na refeição, um grande pico de glicose pode acontecer. Quando existe esse excesso de glicose na corrente sanguínea, o corpo precisa retirar essa glicose o mais rápido possível de lá. Então, vai ser produzida uma grande quantidade de insulina, e essa insulina, além de levar a glicose para dentro das células musculares, ela também vai induzir o fígado a pegar esse excesso de glicose e transformar ela em triglicerídeo para armazenar no tecido adiposo. Quando em excesso, esse processo também estimula a acumulação de gordura dentro do próprio fígado. Os depósitos de gordura corporal subcutâneo são determinados pela genética de cada pessoa, ou seja, cada um tem uma capacidade de armazenamento de gordura subcutânea próprio. Então, algumas pessoas conseguem acumular uma quantidade muito grande de gordura subcutânea, se protegendo de acumular um excesso de gordura visceral. Mas algumas pessoas não têm geneticamente essa capacidade de acúmulo de gordura subcutânea, o que faz com que elas tenham que acumular o excesso de gordura dentro da cavidade abdominal, formando a gordura visceral. Esse excesso de gordura visceral é o que causa a resistência à insulina, que é a causa raiz da síndrome metabólica. E pessoas que não têm geneticamente a capacidade de acumular gordura fora da cavidade abdominal, elas vão desenvolver resistência à insulina mais rápido do que aquelas que têm essa capacidade. E isso é a justificativa para que pessoas, mesmo dentro do peso ideal, possam desenvolver resistência à insulina, síndrome metabólica, diabetes tipo 2 e todas as doenças associadas. Até pouco tempo atrás, no começo do século XX, a esteatose, ou seja, a doença do fígado gorduroso, ela era causada principalmente pelo alcoolismo. Isso porque o álcool é um produto tóxico quando presente na corrente sanguínea.
e para ser eliminado do corpo, ele precisa ser metabolizado pelo fígado. Esse metabolismo gera uma série de efeitos, como a produção de radicais livres, o que aumenta os danos oxidativos das células hepáticas, a inibição de um processo fundamental do fígado para quebra de gordura, levando a um maior acúmulo de gordura no fígado e inflamação. Com o processo de industrialização de alimentos, que levou a um aumento gigantesco no consumo de carboidratos, especialmente de frutose, nos xaropes utilizados para adoçar esses produtos alimentícios, houve um aumento significativo dos casos de esteatose, que foi chamada de esteatose não alcoólica, ou doença do fígado gorduroso não alcoólica. Mas essa maneira de denominar a doença não faz referência à verdadeira causa dela. Por isso, recentemente, ela passou a ser referenciada com um novo nome que reflete mais diretamente a sua associação com a síndrome metabólica, que é doença hepática metabólica disfuncional. Essa nova definição é baseada na presença de sobrepeso, obesidade, diabetes tipo 2 ou evidência de disfunção metabólica, e não só na exclusão do consumo excessivo de álcool. Embora pareça uma bobagem, o preciosismo, essa mudança de nomenclatura é muito importante porque permite uma abordagem mais inclusiva e abrangente para o diagnóstico e tratamento da doença hepática relacionada a fatores metabólicos. Consequentemente, vai melhorar estratégias de tratamento para essa doença. A nossa alimentação moderna está muito mais baseada nos cereais, nos grãos integrais, ou seja, nas fontes de carboidratos, do que nas gorduras. Aliás, há muito tempo vem se condenando as gorduras como ruins para a saúde e a causa das doenças cardiovasculares. Isso fez com que a gente tivesse ali uma alimentação pobre em gorduras, o que pode impactar diretamente na produção de bile pelo fígado. Ou seja, o fígado ele precisa produzir bile para que a gente tenha uma boa digestão e absorção das gorduras no intestino. Mas quando você faz uma dieta pobre em gorduras, essa produção de bile ela vai ficando estagnada dentro da vesícula biliar, que é uma bolsinha que guarda ali a bile que vai sendo produzida. Quando ela não é utilizada, ela vai ficando mais densa ali dentro e pode acabar gerando ali os tais cálculos biliares. Então, uma das coisas que está muito associada com o excesso de carboidrato da alimentação e a falta de gordura na alimentação é a litíase biliar, e, consequentemente, a necessidade de fazer a cirurgia para retirada da vesícula biliar. Isso pode ter impactos muito ruins no curto prazo na digestão de gorduras, a pessoa fica com uma incapacidade de digerir bem as gorduras, o que acaba levando excesso de gorduras para o intestino grosso, causando diarreias, e também no longo prazo, a pessoa fica com uma incapacidade de absorção de vitaminas lipossolúveis. Além das mudanças no estilo de vida, a gente também pode utilizar outras substâncias ou suplementações e fitoterapias que auxiliam no processo de recuperação. Óbvio, essas substâncias não fazem milagre sozinho, elas dependem de uma mudança de hábitos alimentares. Mas aqui a gente pode citar algumas delas. Eu colocaria em primeiro lugar, talvez, o ácido alfa-lipoico, que é uma substância antioxidante poderosíssima do fígado. Ela auxilia na recuperação dos hepatócitos. Inclusive, é uma das únicas substâncias naturais conhecidas que tem a capacidade de reverter intoxicação por cogumelos venenosos, que são extremamente tóxicos para a saúde hepática. Então, olha só a capacidade antioxidante disso. Outra coisa, antioxidantes de forma geral. O fígado é o órgão que talvez mais precise de antioxidantes por estar lidando constantemente com substâncias tóxicas e oxidativas. Além do ácido alfa-lipoico, a gente também tem ervas que têm a sua eficiência comprovada. Por exemplo, o cardo mariano. O cardo mariano ele tem uma capacidade de melhorar a eliminação de substâncias tóxicas lipossolúveis. Então lembra que eu falei para vocês que o fígado ele elimina substâncias tóxicas lipossolúveis, enquanto as hidrossolúveis são em grande parte eliminadas pelos rins. Então se a gente quer eliminar do corpo substâncias tóxicas que se associam à gordura, que são lipossolúveis, a melhor forma de fazer isso é melhorar a eliminação de bile. Então lembra, o fígado ele pega essas substâncias, transforma e joga fora do corpo por meio da bile. A silimarina ela tem uma capacidade colagoga,
ou seja, ela aumenta a eliminação de bile. Então isso melhora os processos digestivos, além de auxiliar na detoxificação do fígado. Outro mineral fundamental para a gente poder também eliminar essas substâncias é o selênio. Então o selênio, além dele ter uma função importantíssima na conversão dos hormônios tireoidianos, ele também vai ter uma função na desintoxicação, ou seja, na neutralização dessas substâncias que o fígado está filtrando. Sabendo que a formação de gordura no fígado está diretamente relacionada com a resistência à insulina e o consumo alto de carboidratos, especialmente a frutose, a melhor maneira de prevenir e também de tratar essa condição é a mudança de hábitos alimentares. Mas ao contrário do que é orientado pela maioria dos profissionais, as mudanças alimentares elas devem focar na redução do consumo de carboidratos. Quando o fígado já está doente, muitas vezes é preciso fazer uma redução mais drástica desses carboidratos, reduzindo inclusive o consumo das frutas mais doces, que mesmo sendo consideradas naturais e ricas em vitaminas, as frutas modernas elas são muito ricas em açúcares. E para quem já está doente, essa quantidade de açúcar pode atrapalhar na recuperação do fígado gorduroso. A prática de atividade física, especialmente com foco em ganho de massa muscular, tem a capacidade de melhorar a sensibilidade das células à insulina, melhorando a resistência e auxiliando na queima da gordura, especialmente a gordura visceral. Então, a redução de carboidratos e a prática de exercício físico são as maneiras mais eficientes de melhorar e de prevenir a esteatose hepática. Com tudo que vimos até aqui, eu acho que já ficou bem claro para entendermos que não é normal ter gordura no fígado. Isso é uma doença e que a gente precisa rastrear e quando é encontrada a gente tem que investigar a sua etiologia. Por que em específico nesse paciente está havendo um acúmulo de gordura na região dos hepatócitos, certo? Quando a gente trata da principal causa de gordura no fígado, que é a resistência à insulina, síndrome metabólica, aumento de peso, a gente precisa entrar o quanto antes com o tratamento mais eficaz que já existiu até hoje, que é a mudança no estilo de vida. Inclusive, é uma indicação de todas as diretrizes brasileira, americana, europeia. A gente começa com a mudança no hábito alimentar, adotando uma dieta com baixo teor de carboidratos, que é o que de fato causa a resistência à insulina quando a gente tem um alto consumo de carboidratos, né? Então, fazer o inverso disso já é um primeiro e grande passo. Segundo passo, a perda de peso para quem tem indicação de perder peso e a manutenção desse peso perdido e a adoção de exercício físico regular. É isso que muda a vida desses pacientes, inclusive com a redução de grau de fibrose, de cicatriz nesse fígado. Que a gente não tenha a falsa ilusão de que existem muitas medicações para tirar a gordura no fígado, porque isso não é uma verdade nos dias de hoje ainda. E que a gente não fique com a falsa ilusão também de que se os exames estão normais, se o TGO e o TGP ainda estão normais, não tem nenhum problema. Tem sim. É muito mais fácil a gente prevenir uma doença do que tratar essa doença depois de já existente, principalmente as sequelas dessa doença. Então, dica de hoje, o recado de hoje é para a gente começar a ter uma mudança de hábito para que a gente evite problemas lá no futuro.